Boa noite, meus queridos alunos! Aqui é seu professor de Física Emerson. É um prazer estar aqui mais uma vez, passando, e transmitindo para vocês mais um pouco da matéria de Física. E hoje, continuação, segunda aula. A primeira foi calorimetria, calor. Segunda agora, comportamento dos gases, já indo até a primeira lei da termodinâmica. E a terceira aula fecha a segunda lei da termodinâmica. Pessoal, é um prazer estar aqui junto com vocês. Quero mandar um abraço para todos aqueles que estão no meu canal, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Montes Claros, de outras regiões. Quero mandar um abraço para todos os meus alunos do primeiro, do segundo, do terceiro. E não posso perder a oportunidade. Quero mandar um abraço para o meu colega Eloy, professor de Química do Colégio Marista São José. Eloy, parabéns, Eloy está sendo pai mais uma vez, uma bênção que Deus está dando para ele. Pessoal, vamos iniciar? Hoje nós vamos falar sobre o comportamento dos gases. Vocês lembram da aula passada de calorimetria, pessoal? Nós falamos que a matéria pode encontrar em 3 estados básicos. Quais são elas? Sólido, líquido e gasoso. Para a matéria mudar de fase do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou o contrário, gasoso para o líquido para o sólido, você tem ou mandar calor ou tirar calor. Qual é o calor que muda a fase da matéria, professor Emerson? Lembra da aula? Calor latente. Calor latente é a quantidade de calor necessária para a matéria mudar de fase. E hoje nós vamos trabalhar com o terceiro estado físico da matéria. Nós vamos falar de quem? Dos gases. Presta atenção, pessoal. Olha para cá. Terceirão, alfa, lá do colégio de Bocaiúva, o colégio professor Severino Ribeiro. Olha para cá, por favor. Comportamento dos gases. Pessoal, existem 3 grandezas que caracterizam, que definem o estado de um gás. Sabe quais são essas grandezas? P, V e T. O que é isso? Pressão, volume e temperatura. Quando eu conheço a pressão, quando eu conheço o volume e quando eu conheço a temperatura que um gás está submetido, eu conheço o quê? O seu estado. Existem 3 grandezas que definem, que caracteriza o quê? O estado de um gás. Pressão, volume e temperatura. Os gases podem sofrer algumas transformações gasosas. Primeira que nós vamos ver aqui, transformações gasosas, primeira, isotérmica. A palavra iso quer dizer o quê? Igual. Térmica quer dizer o quê? Temperatura. Na transformação isotérmica, das 3 grandezas, presta atenção, pressão, volume e temperatura, apenas uma que não muda. Quem é ela, professor? A temperatura. O tempo passa, o tempo voa e a temperatura continua a mesma. A transformação isotérmica é a lei de Boole-Mariotti lá na química, tá bom, pessoal? A temperatura ela é constante, as outras variam, mas variam, sabe de que forma? Inversamente proporcional. A pressão é inversamente proporcional ao volume. O que quer dizer isso, professor Emerson? Eu quero entender. Matemática. Quando uma grandeza é inversamente proporcional a outra, quer dizer o quê? Se eu aumentar o volume, se o gás está expandindo na isotérmica, a pressão é menor. Mas se o gás está sendo comprimido, professor, a pressão é o quê? Maior. Segunda transformação gasosa, isobárica. De novo, iso é o quê? Igual. Bárica vem de baros, quer dizer o quê? Pressão. Das 3 grandezas, só uma que não muda. Quem é? Pressão. As outras mudam. A transformação isobárica é a lei de Gay-Lussac e Charles, tá, pessoal? Mantendo a pressão de um gás constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás, tá? Ok. Terceira transformação gasosa, qual que é, pessoal? Isovolumétrica. Tira o volume. Isométrica, conhecida também como transformação lá na química isocórica. Das 3 grandezas, iso é igual, volumétrica vem de quê? Volume, é isso aí, pessoal. Volume, das 3, o volume é constante. Quem vai variar, professor Emerson? Pressão e temperatura. De que forma? Diretamente proporcional. Pessoal, das 3 transformações gasosas,
que eu estou apresentando para vocês hoje, falta mais uma, que é a adiabática. Das três, a única que é inversamente proporcional é isotérmica. As outras é o quê? Diretamente proporcional. Então, dando um passo atrás para dar 5.000 passos lá na frente. Quais são as três grandezas que caracterizam o estado de um gás? Ó, pressão, volume e temperatura. Das três, na isotérmica, das três, qual que é a constante? Temperatura. Na isobárica, das três, qual que é a constante? Pressão. Das três, na isovolumétrica, quem é constante? Volume. Professor Emerson, se eu for construir um gráfico da isovolumétrica, como é que ficaria esse gráfico? Grandezas diretamente proporcional, matemática, uma reta que passa pela origem. E se eu fizer também da isobárica? Uma reta que passa pela origem. A única que não é uma reta é a isotérmica, tá? Que vai ser uma hipérbole, né? Uma isotérmica. Quanto mais afastado for da origem, mais agitado vai estar o gás. A temperatura vai ser o quê? Maior. Opa! Presta atenção, pessoal. Olha pra cá, todo mundo. Ó, atenção. Vou apagar aqui. Vamos ver como ficaria o gráfico da transformação isotérmica. Se você construir o gráfico da transformação isotérmica, pressão versus volume, ó, as grandezas são o quê? Inversamente proporcional. O que é isso? Quando a pressão é grande, que é pressão grande, eu vou ter o quê? Um volume pequeno, porque na isotérmica as grandezas são inversamente proporcional. Quando um é grande, o outro é pequeno. Quando um é pequeno, o outro é grande. Agora, e se a pressão for pequena, professor Emerson? O volume vai ser o quê? Grande. Ó, opa, eu tenho aqui uma isoterma do gás. E quanto mais afastado, ó pessoal, for da origem, maior vai ser a agitação. Maior vai ser o que, professor? Temperatura. Lembra lá? Temperatura é o grau de agitação ou vibração dos átomos ou moléculas de um corpo. Então, aqui eu tenho uma temperatura T1, aqui eu tenho uma temperatura T2, aqui eu tenho uma temperatura T3. T3 é maior do que T2, T2 é maior do que T1. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Equação de Clapeyron. PV é igual nRT. O que é P? O que é P? Pressão. O que é V? Volume. O que é T? Temperatura absoluta do gás. Ó, professor Emerson, o que é esse NR? Eu quero saber. Vai aprender agora. N é número de mols e R é uma constante que pode valer 8,3145 ou 0,082, tá? Olha, não quer esquecer essa forma? Nunca. Eu lembro quando eu dei aula do Marista, quase 6 anos dando aula Marista, né? Fui professor Marista, aqui de Montes Claros. Para passar no vestibular, nunca rezei tanto. Então, opa, não vou esquecer mais, ok? Então, vai para essa lógica. Para passar no vestibular, nunca rezei tanto, ok, pessoal? Pessoal, olha para cá. Quando um gás está no estado inicial, ele tem uma pressão P1, um volume V1 e uma temperatura T1. Quando ele muda, né, ele sofre transformação, ele vai para outro estado, ele vai ter uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2. Essa aqui é a equação geral dos gases. Olha, presta atenção. Essa aqui é a equação geral dos gases. Quando, ó, professor, e se eu tiver uma questão que fala que a transformação é isotérmica? Na isotérmica, quem é constante? Temperatura. Então, você não vai usar essa parte. Vai ser apenas o quê? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Então, na isotérmica, na transformação isotérmica, pessoal, acompanha, por favor. Na transformação isotérmica, olha a equação matemática. P1 vezes V1 é igual a quê? P2 vezes V2. Ah, professor, e se a transformação for isobárica? Eu preciso usar a pressão inicial, a pressão final? Não. Qual vai ser a forma, então, da isobárica? V1 sobre T1, que é igual a quê? V2 sobre T2. Ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Aí a pergunta, né, de outra pessoa. Professor, e se a transformação for isovolumétrica? Precisa usar o volume? Não. Se quiser usar, pode, mas não precisa. O que é que sobrou, pessoal? P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. O que você não pode esquecer? É que a temperatura aqui tem que ser
A da escala Kelvin. Tá em Celsius, passa para Kelvin. Tá em Fahrenheit, passa para Kelvin. Tem que ser escala absoluta. Ok, pessoal? Beleza. Ó, professor Emerson, como é que eu chego nessa equação geral? Eu queria entender como é que na minha escola o professor passou lá e eu não entendi como chegar nessa equação geral. Presta atenção. Quando o gás está no estado inicial, é P1 vezes V1, que é igual nRT1. Tá aqui. Quando ele pula para outro estado, vai ser o quê? P2 vezes V2, nRT2. Esse está multiplicando, vai passar para lá o quê, pessoal? Dividindo. P1 vezes V1 sobre T1 é igual nR. Esse aqui está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Ó, passou dividindo. Igualando o estado inicial com o estado final, eu posso cortar essa parte. O que sobrou? P1 vezes V1 sobre T1, que é igual ao quê? P2 V2 sobre T2. Então, essa é a equação matemática, né, geral para os gases. Pessoal, os gases, assim como os sólidos, sofrem dilatação. Vou lembrar? Dilatação de um sólido pode ser no comprimento, na área ou no volume. Dilatação dos líquidos, só volumétrica. Os gases também sofrem dilatação. Um gás pode sofrer expansão. Eu posso ter uma expansão isotérmica. Eu posso ter uma compressão isotérmica. Eu posso ter uma expansão isobárica. Eu posso ter uma compressão isobárica. Tá? Aqui não. O volume não varia. Então presta atenção. Assim como o sólido, como os líquidos, os gases também dilatam. Tá bom, pessoal? E como é que a gente então calcula o trabalho de uma dada massa gasosa? Apagando, presta atenção, por favor. Como é que a gente calcula o trabalho de uma dada massa gasosa? Se você visualizou minhas aulas, você aprendeu lá em conservação da energia como é que calcula trabalho. Vamos lembrar? Trabalho é o produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Olha o exemplo. Imagine que eu tenho aqui um gás, eu tenho aqui um êmbolo e esse gás está ocupando o volume V1. Ok? Beleza. Olha para cá. O mesmo gás, só que agora, acompanha comigo, por favor, ele sofreu uma expansão, né? Um novo volume, volume V2. Daqui para cá, houve o quê? Uma expansão. Variou ou não variou o volume? Variou. Como é que eu calculo o trabalho de uma dada massa gasosa? W quer dizer o que mesmo? Vamos lembrar da aula? W quer dizer o quê? Trabalho. P quer dizer o que mesmo? Estudamos agora. Pressão. O que é ΔV, professor Emerson? Variação do volume. Toda vez que o volume variar, vai ter trabalho. Variou para mais? Positivo. Variou para menos? Negativo. Olha o exemplo. Daqui para cá, variou ou não variou o volume? Variou. Opa, variou para mais. Teve o que, pessoal? Uma expansão. O trabalho é o que, professor? Positivo, conhecido como trabalho motor. Ô, professor, e se for o contrário? E se for daqui para lá? Variou ou não variou o volume? Variou. Houve uma o quê? Compreensão. Tem trabalho, professor? Tem. Trabalho o quê? Negativo. No primeiro caso, na expansão, o gás é que realizou um trabalho sobre o meio. Foi o gás que realizou um trabalho no meio. No segundo caso, foi o meio que realizou um trabalho no gás. Tá? Na expansão, o gás realizou o trabalho. Na compressão, o meio realizou um trabalho. Então, como que eu calculo o trabalho? Pressão vezes variação do volume. Vamos lembrar? Primeira transformação gasosa, isotérmica. Quem é constante? Temperatura. O volume lá é constante? Não, ele varia ou para mais ou para menos. Então, na transformação isotérmica, tem trabalho. Ou positivo ou negativo. Eu tenho expansão isotérmica, eu tenho compressão isotérmica. Segunda transformação gasosa, qual que é? Isobárica. Quem é constante lá? Pressão. O volume lá é constante? Não. Pode variar para mais ou pode variar o quê? Para menos. Então, na isotérmica tem trabalho, na isobárica tem trabalho. Ou positivo ou negativo. Terceira transformação, isovolumétrica, isométrica, que é a mesma coisa, ou isocórica. Quem é constante? Volume. Na isovolumétrica não tem trabalho. Então, não esqueça, por favor,
Todo mundo presta atenção. Isotérmica tem trabalho ou positivo ou negativo. Isobárica tem trabalho ou positivo ou negativo. Isovolumétrica, isométrico ou isocórico não tem trabalho. Por que que não tem? Porque para ter trabalho tem que ter o quê? Variação de volume, ok? Ó, professor Emerson, eu estou vendo pela forma que essa equação é usada apenas na isobárica, é verdade, pressão constante. E nas outras transformações? Eu posso calcular o trabalho usando essa forma para isobárica, mas eu posso calcular também usando o quê? A área do gráfico. É um triângulo, base vezes altura sobre 2. Não é um trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre o quê? Sobre 2. Então depende da área do gráfico. Você pode usar essa isobárica, mas também você pode usar essa, ok? Ok, pessoal. Pessoal, olha, agora presta atenção. A palavra termodinâmica é o estudo do calor e do trabalho. Calor, vamos lembrar? Calor é energia em trânsito. Calor é energia que se transfere de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. E a termodinâmica, nós vamos estudar a grandeza calor e também vamos estudar a grandeza o quê? Trabalho. Tá bom, pessoal? A primeira lei da termodinâmica já está praticamente terminando, a nossa aula está quase acabando, presta atenção. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre a quantidade de calor e o trabalho realizado durante a transformação. Então, o que é ΔU na termodinâmica? Variação da energia interna. A variação da energia interna de um sistema. Um corpo pode receber energia, mas também pode o quê? Ceder energia. Quando o corpo recebe energia, vai ter uma variação da energia interna desse corpo. Ou quando ele cede também, ocorre uma variação da energia interna. E essa variação da energia interna, a primeira lei da termodinâmica está dizendo, é a diferença entre o calor ou recebido ou cedido. Menos o quê? O trabalho, que pode ser positivo ou pode ser o quê? Negativo. Pode ser realizado pelo sistema ou sofrido pelo sistema. Então, não esqueça. Primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna de um corpo é a diferença entre o calor e o trabalho, ou que esse corpo sofreu, ou que esse corpo realizou. Ok, pessoal? Quero agradecer a todos vocês. Desejo que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, vamos entrar na segunda lei, continuar isso aqui e o restante da segunda lei. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Nesse momento tão difícil, que Deus possa cobrir vocês, né? Com o sangue de Jesus e que nós possamos ficar protegidos. Valeu, um abraço, valeu pessoal, tchau para vocês, até a próxima aula.